Vamos colocar de pé e vamos estar orando ao Senhor, agradecendo pelas bênçãos do Senhor sobre nossas vidas e agradecendo pela vida da irmã Orodias, né? Que passou por um momento difícil na saúde dela e o Senhor restaurou e hoje está aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? O nosso Deus é um Deus fiel que atende orações. Por isso nós precisamos clamar a Ele nos momentos mais difíceis da nossa vida. Quando nós não conseguimos caminhar, Ele nos carrega no colo. Amém? Santo Deus e amado Pai, nós chegamos diante da Tua presença, Senhor, em espírito de oração, agradecida por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por cada vida que o Senhor trouxe aqui nesta noite, ó Deus, no intuito de buscar e louvar o Teu santo nome, ó Pai. Nós clamamos a Ti, ó Pai, que o Teu Espírito Santo esteja aqui, ó Deus, neste momento, inundando os nossos corações, ó Pai. Que nós possamos sentir bem de perto a Tua presença nesta noite. Venha nos abraçar, ó Deus, renovar as nossas forças. Nós carecemos da Tua misericórdia sobre nós, ó Pai. Nós somos gratos ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Pai, nós queremos Te agradecer. E em especial, ó Deus, eu quero agradecer ao Senhor pela vida da nossa irmã Orodias, ó Pai, que tantas pessoas oraram por ela, ó Pai. E o Senhor restaurou a sua saúde. E hoje ela pode estar aqui no meio de nós, ó Deus, para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é um Deus presente em nossa vida. Obrigado porque o Senhor é um Deus presente em nosso coração, ó Pai. É uma serva do Senhor, ó Deus, que não tem medido esforços para Te adorar, para ir na Tua casa, ó Deus, buscar a Tua presença. Te pedimos, ó Deus, que renova as forças dela a cada manhã, ó Pai. E a vida de cada um que adentrou por essas portas, ó Pai, que possa ser, ó Deus, fortalecida pelo Senhor a cada dia. As pessoas também que estão nos seus lares, ó Deus, acompanhando este culto, ó Pai, que possa ser abençoada pelo Senhor, que elas também possam sentir bem de perto, ó Deus, a Tua presença, possa receber o refrigério do Senhor na vida delas, ó Pai. Salva, Deus, liberta, cura, Pai. Deus, tenha misericórdia, Deus, onde a Tua palavra chegar nesta noite, que vidas possam se render aos Teus pés. E nós clamamos ao Espírito Santo do Senhor, que esteja à vontade aqui em nosso meio, ó Pai, trabalhando de maneira especial no coração de cada um de nós. Fala conosco, Deus, através dos louvores e da adoração, através da Tua palavra, Pai. Prepara o nosso coração para receber a Tua palavra. Obrigado por tudo, Deus, essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há
tem lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem para brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem para brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Enquanto nós adoramos ao Senhor com o hino 329 do cantor cristão, aquele que veio preparado com seus dízimos e oferta poderão estar ofertando ao Senhor. Se das vidas vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, quantas muitas bênçãos dizem de uma vez, há diverso peso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizem de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos não duvidarás, em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Dizem de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando virem o com seu ouro e bem, lembra que tesouro prometido tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizem de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens aqui um conflito fraco ou forte, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém, Jesus. Obrigado, Pai, por esta noite, Pai. Obrigado por cada um que o Senhor trouxe aqui para louvar e engrandecer o Teu santo nome, Pai. Obrigado, Pai, por cada dízimo, Pai, cada oferta aqui colocada no Teu altar, Senhor, para a Tua obra. Obrigado também, Senhor, por todos aqueles, Senhor, que estão assistindo essa live. Que o Senhor venha falar sobremaneira no coração de cada um, Pai, nesta noite. Que possamos rasgar o nosso coração, Pai, na Sua presença. E receber, Pai, a palavra que vai ser pregada nesta noite, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa nos dar um entendimento, Senhor, nesta noite. Para tudo que precisamos entender, Pai. Essa é a minha oração, Pai. E te agradeço por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Boa noite, irmãos. Paz e graça. Prazer estarmos juntos mais uma vez. Quero cumprimentar também o pessoal que está interagindo aí pelo Facebook, pelo YouTube, Renil, também? YouTube e Facebook. Então, você que está nos assistindo nessa noite aí, eu vou pedir uma gentileza que você compartilhe esse vídeo aí. Talvez você tenha uma lista de transmissão. Você pode mandar esse vídeo para muitas pessoas e as pessoas possam ouvir a voz de Deus, possam ouvir o Evangelho de Jesus. E você também vai dar um like aí, dar um joinha aí nesse vídeo para ele ganhar engajamento, porque é a estratégia que Deus tem nos dado nesse tempo, meus irmãos. A internet é um campo que Deus tem nos dado para abençoar pessoas. Outro dia mesmo eu encontrei um primo que eu não via há muito tempo. E esse primo falou bem assim comigo: olha, eu te acompanho, tá? Eu falei assim: mas gente, como que esse camarada acompanha? Não tem nem contato com ele? Não, rapaz, eu sigo lá a igreja de vocês pelo YouTube, eu acompanho os cultos, né? Então a palavra de Deus, ela está sendo pregada realmente até os confins da terra. Pode ser que uma pessoa lá no Japão agora, e agora são 7 horas da manhã lá no Japão, esteja vendo o nosso culto, sem querer abriu a internet lá e está acompanhando o nosso culto ao Senhor. Amém? Amém, louvado seja o Senhor. Quero convidar você nessa noite a abrir a sua Bíblia na segunda carta que Paulo escreve à igreja de Coríntios. Nós vamos conversar um pouco sobre um tema que volta e meia passa pela nossa mente, pelo nosso coração. Quero louvar a Deus pela sua vida, que você saiu da sua casa nessa noite um pouco fria, mas que bom que nós estamos juntos. Segundo livro de Coríntios, capítulo 12. A partir do versículo 7. Segundo Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Está passando aqui, mas nós temos que também abrir a palavra de Deus, mas eu quero acompanhar aqui com os irmãos então. Diz assim o texto bíblico: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Versículo 8. Acerca de qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Versículo 9. Disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Versículo 10. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então sou forte. Pai, obrigado pela Tua palavra, Deus, que é tão maravilhosa nas nossas vidas, Pai. E nessa noite eu peço ao Senhor que use o Teu servo, mais uma vez, Pai, como instrumento para edificar a Tua igreja, Deus. E por que não, Senhor, gere salvação neste lugar, Deus, gere arrependimento, convicções, Pai. Pedimos ao Senhor isso em nome de Jesus, amém e amém. Quem escreve essas palavras, meus irmãos, é o apóstolo Paulo. Nós conhecemos a história desse homem levantado por Deus. Um homem que, antes da sua conversão, ele pisoteava e maltratava, humilhava e matava os cristãos. Todos aqueles que se encontravam com Cristo
todos aqueles que se arrependiam, todos aqueles que reconheciam em Jesus como Filho de Deus, eram maltratados, humilhados, ultrajados. Faz-se lembrar daquele nosso irmão, o Estevão, que um dia foi apedrejado pelo Saulo, ainda chamado naquela época. O Estevão diz que a Bíblia que ali, morrendo, ele estava glorificando ao Senhor. E talvez Estevão, olhando para aquele homem chamado Saulo, falava com Deus: Pai, tem misericórdia desse homem. Só que a Bíblia vai dizer que, no capítulo 9 de Atos, que esse homem tem a sua vida transformada. Um dia, o mesmo Jesus que está aqui nesta noite, que falou comigo, que um dia falou com você, se apresentou a esse homem chamado Saulo. Saulo, seu nome de batismo, e Paulo, seu nome grego. Agora, Paulo, então, a partir daquele momento de Atos 9, quando aquela luz sobremaneira vai aos olhos de Paulo, Paulo agora nunca mais tem a mesma vida. Paulo nunca mais tem as suas convicções como antes. Paulo agora, ele enxerga o mundo de uma maneira significante. Paulo agora é o emissário do Senhor. É aquele que foi escolhido por Deus para pregar as boas novas de salvação. Paulo agora, ele não se contenta mais com a sua antiga vida e ele descobre uma nova vida em Cristo. Paulo agora, ele consegue enxergar que aquilo que ele vive agora, ele tem que viver a partir de Cristo. Então, esse homem, inspirado e embalado e alavancado pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, esse homem agora é derramado às nações. E nós vamos saber que Paulo, então, começa a sua vida, o seu ministério pregando nas sinagogas, nas praças, nas ruas. E um belo dia, creio eu, que motivado pelo Espírito Santo de Deus, na sua segunda viagem missionária, esse homem, ele segue em direção a uma cidade muito particular a nós, a cidade de Corinto. E ali nessa cidade, meus irmãos, ele passa aproximadamente 18 meses pregando a palavra do Senhor. Paulo sempre iniciava as suas viagens, as suas pregações, ele ia primeiramente nas sinagogas dos judeus, e ali ele pregava. E depois de um certo ponto, Paulo ia para as ruas, e nas ruas ele pregava, talvez subia no banquinho da praça, num tamborete, e ele exclamava o poder de Deus. E como que um chamariz, como um atrativo, porque a palavra de Deus é uma atração, e ela atrai os nossos corações, as pessoas iam se convertendo. E lá em Corinto, meus irmãos, muitos judeus se converteram a Cristo, e muitos gentios, pessoas que nunca ouviram a palavra de Cristo, também se renderam a Jesus. E ali Paulo então estabilizou, concretizou, plantou a igreja de Coríntios. Só que Paulo continuava a sua jornada, a fim de pregar o Evangelho. E um dia, Paulo, em Éfeso, na Ásia Menor, ele recebe os da casa de Cloe, como diz o texto de 1 Coríntios. Não sei se é a irmã Cloe, ou alguns da casa, filhos, primos, parentes. E essas pessoas falam com Paulo: Paulo, a situação da nossa igreja está horrível. Você não tem ideia o que está passando por aquelas pessoas. E talvez Paulo, no seu íntimo, dizia assim: eu sei, porque eu sou pessoa também, eu sou um ser humano, e eu sei como que as pessoas se relacionam umas com as outras. E Paulo, então, escreve a primeira carta. E ele indica aos irmãos, ele expõe os problemas dos irmãos, as divisões, os problemas teológicos,
a frouxidão moral. Vale-se dizer aqui, meus irmãos, que a cidade de Coríntios era completamente corrupta. Eu gosto de fazer uma comparação entre Coríntios e o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade cosmopolita. Mas o que quer dizer isso, irmão Lucas? É uma cidade que recebe pessoas do mundo inteiro. Se você já passou pelo Rio de Janeiro, São Paulo, uma grande capital dessa, você vai perceber que existem asiáticos, africanos, europeus, pessoal da América do Sul, Central, índios, todas as pessoas estão nessas cidades. E nós sabemos que Coríntios também tinha um grande porto, o porto de Cencreia. E nós sabemos que uma cidade portuária, ela traz consigo o desenvolvimento, mas também traz consigo marcas profundas de uma frouxidão da moralidade, uma corrupção. E é interessante, meus irmãos, que ainda nessa cidade, uma cidade portuária, existia um grande templo. Talvez você já ouviu falar da deusa Afrodite, a deusa do amor. E eu imagino, irmãos, que os navios chegando para atracar na cidade de Coríntios e olhava para um monte, existia um monte na cidade de Corinto. E ali naquele monte tinha um grande templo de Afrodite, a deusa do amor. E ali, irmãos, moravam aproximadamente 1000 sacerdotisas, que cultuavam o Deus do amor se prostituindo. Então a cidade toda, durante o dia, ia lá prestar culto a deusa Afrodite, a deusa do amor, e ali se relacionavam numa promiscuidade sexual terrível, terrível. Só que o problema agravava ainda mais, porque quando dava noite, essas sacerdotisas, elas desciam para a cidade e se adentravam pelas cidades, pelas casas, pelos bordéis, e o negócio ficava feio, meus irmãos. Mas como que tudo ruim pode piorar? Corinto também adorava o deus Apolo. O deus Apolo, meus irmãos, é ligado à homossexualidade. Os historiadores dizem, meus irmãos, que Corinto talvez seja a cidade mais homossexual que já existiu no mundo. Então, irmãos, esse é o cenário do apóstolo Paulo. Ele foi lá, plantou a igreja. Creio eu que, como é sabido, que ele forjou naqueles irmãos a dores de parto. Cristo foi para ele um grande instrumento, mas ele caminhava com as pessoas ao fim de deixar preparadas essas pessoas, depois mandava cartas, visitava para confirmar essas pessoas. Mas o ponto é que Coríntio era uma cidade difícil, os coríntios se desviavam do Senhor. Por isso que ele escreve essa primeira carta. E alguns da história vão dizer que é uma carta severa, uma carta pesada. Uma carta onde ele enfrenta o pecado. E você sabe muito bem, como eu e como você, que quando alguém enfrenta o nosso pecado, às vezes nós queremos esganar essa pessoa. Mas agora então vem a segunda carta. Paulo vai escrever a segunda carta a essa igreja. E ele vai falar das suas aflições. Paulo também vai falar da oferta que ele precisava enviar para a Judéia, porque os irmãos estavam passando por um aperto muito grande. Paulo vai falar sobre a defesa do seu apostolado, as pessoas não estavam acreditando em Paulo. E Paulo falava, não, eu tive um encontro com o Senhor Jesus, a caminho de Damasco, e ele se revelou a mim, eu sou então uma pessoa responsável por pregar o Evangelho. E Paulo vai falar algo que é comum a nós. Paulo vai falar sobre o espinho na carne. Você tem um espinho na carne. Talvez você não descobriu esse espinho na carne. Eu tenho um espinho na carne. E o grande apóstolo Paulo, um homem poliglota, um homem cultural,
O reverendo Hernandes Dias Lopes fala que Paulo, ele caminhava, transitava pelos corredores dos saberes de uma maneira profunda. Paulo tinha um crivo teológico, mas tinha um crivo cultural. Paulo vivesse hoje, meus irmãos, ele estaria na internet, porque ele era um contextualizador. Aonde que ele chegava, ele se contextualizava com a sociedade. Paulo era estratégico, é homem usado por Deus, mas Paulo era frágil. Paulo era como o José, a Maria, o Lucas, a Joana. Paulo era como nós, frágil, com o espinho na carne. E o texto vai dizer para nós, versículo 7, até mesmo sobre essas extraordinárias revelações. Irmão, Paulo era o homem da revelação. É uma maneira magnífica que esse homem escreve as coisas de Deus. É uma maneira extraordinária, meus irmãos. Já se passaram mais de 2000 anos e estamos nós aqui estudando, estamos nós aqui investigando a palavra de Deus, buscando entendimento do que Deus queria ou quer falar e falou através de Paulo e quer falar através de nós, da sua igreja, nesse mundo. E o texto continua, versículo 7, para que não me tornasse arrogante, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar, para que eu não me tornasse arrogante. Irmãos, as bofetadas são designadas para conter toda a nossa arrogância e nos ensinar a modéstia. Deus usa, meus irmãos, as bofetadas da vida para nos ensinar. Deus usa aquele soco na boca do estômago que nós recebemos da vida, para que possamos enxergar quem nós somos. Deus usa a nossa condição, nossa caída do ser humano, para revelar-nos a grandeza dele para conosco. O homem, meus irmãos, que superou as torturas, os perigos, o homem que triunfou sobre os inimigos de Cristo, um homem que quis esquecer-se do temor da morte, um homem que renunciou ao mundo, tudo isso aí, mas ele conviveu com o espinho da carne. É o orgulho, meus irmãos. O espinho da carne foi posto na vida de Paulo para que ele não se orgulhasse daquilo que ele fazia em nome de Deus. Porque nós temos que ter muita atenção aqui, meus irmãos. Porque as obras más, logicamente, nos levam às coisas más, ao pecado. Nós sabemos que as obras más revelam o nosso pecado, isso é muito fácil, é muito visível. Mas o problema, meus irmãos, é quando nós fazemos algo bom e nós não glorificamos a Deus. Aí vem o orgulho. Parece um pouco estranho, mas como assim? Como que Deus usa as pessoas para fazer coisas boas, mas elas não podem se gloriar nas coisas boas que elas fazem? Não, porque toda honra, toda glória é dado a Jesus. Eu sei que as pessoas vão nos reconhecer, sim, mas a toda honra, toda glória, porque por isso que o Paulo fala, para que eu não me ensoberbecesse, para que o orgulho, para que eu não se tornasse o Senhor de si, em si mesmado, foi-me dado um espinho na carne. E Paulo convive com essas circunstâncias, mas no versículo 8, ele ora ao Senhor, pedi ao Senhor 3 vezes que me tirasse de mim. Tira de mim, Senhor. Tira de mim isso, Pai. Tira de mim isso, Senhor. Tira esse orgulho, essa grandeza de mim. E o espinho na carne, irmãos, que os autores vão dizer, a maioria deles vão dizer que talvez seja um pouco da cegueira, era para mostrar a Paulo que ele dependia de Deus 100% na sua vida.
Mas aí vem uma pergunta, meus amados irmãos. Por que Deus não retirou? Por que Deus não retirou o espinho da carne de Paulo? Sendo que nas próprias Escrituras nós lemos que tudo que pedimos com fé o receberemos. Nós lemos isso nas Escrituras, tudo que você pedir com fé você receberá. Mas aí, meus irmãos, o que temos pedido ao Senhor? Quais são as nossas solicitações a Deus? E a Bíblia vai nos mostrar, meus irmãos, que aquilo que é promessa segura é que nós devemos pedir a Ele. Eu quero destacar 4 promessas seguras que o Senhor nos dá, da qual nós devemos pedir. A primeira é que nós temos que pedir pelo aperfeiçoamento do reino de Deus. O reino de Deus está presente em todas as coisas. Essa é a promessa segura que nós devemos pedir ao Senhor: aperfeiçoa o seu reino e me inclua nesse aperfeiçoamento, me inclua nessa direção, nesse caminho. Está vendo, meus irmãos, que o processo ele não é egocêntrico, ele não é para mim, mas é para o reino. Por isso que o Senhor Jesus, lá em Mateus 6, nos ensina a orar. E Ele faz uma oração no coletivo para que a igreja, todos nós, sejamos beneficiados. A segunda coisa é a santificação do seu nome. É a exaltação do Senhor. Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, exaltado seja o seu nome. Está vendo, meus irmãos, que é uma oração vertical. Eu sei que às vezes nós pedimos pelo carro novo, pelo emprego dos sonhos. E outro dia, meus irmãos, eu quero confessar para vocês que eu me lembrei da minha adolescência. Que eu ligava a televisão e os profetas da pseudo-prosperidade falavam assim: você que precisa de um milagre urgente na sua vida financeira, Deus tem um retorno para você hoje. Deposite aqui, faça isso, faça aquilo outro, porque Deus vai multiplicar a sua vida. E outro dia eu me vi numa situação: Senhor, eu preciso desse milagre financeiro urgente. Mas logo depois eu recobrei a minha memória e sei que o Senhor vive, que o meu Salvador vive, que as coisas, que as circunstâncias, elas estarão presentes, mas o Senhor nos dá inteligência, nos dá sabedoria, e eu sei que a minha relação com Deus não é uma moeda de troca, não é, porque em Cristo Jesus o Senhor já me deu todas as coisas em Cristo já estão garantidas, meus irmãos. E essa percepção era muito clara na vida de Paulo. Mas ainda a terceira coisa que Deus nos promete, é o perdão dos pecados. É uma promessa segura, meus irmãos. É uma promessa garantida de perdão de pecados. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor, os pecados são perdoados, confessados e perdoados. Mas em quarto lugar, tudo que for proveitoso a nós. Tudo que for proveitoso a nós. Então Paulo, ele pede ao Senhor. E agora Paulo vai receber as respostas. Versículo 9. Mas ele disse, o Senhor dizendo a Paulo: a minha graça te é suficiente, ou a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de muita boa vontade, me gloriei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Imagina você
precisando de alguma coisa muito importante. E você chega perto de alguém e fala: eu quero essa coisa. Eu quero isso. E a pessoa vira para você: não, o que foi dado por você já é suficiente. O que foi dado a você já é mais que suficiente. A resposta que Paulo recebe de Deus aqui é: o que eu te dei já é suficiente, já cobre todas as coisas. Porque aqui, meus irmãos, é explícito que a graça é melhor do que a vida. O dom gratuito que o Senhor Jesus nos entregou em nossas mãos, a graça é melhor do que a vida. A graça de Jesus, meus irmãos, que cobre todos os nossos pecados, que se manifesta nos nossos corações, nas nossas mentes. A graça de Jesus que nos dá alegria, que nos dá prazer, que nos dá certeza de vida eterna, que nos dá certeza que um dia nós entraremos no reino de Deus, no reino celestial, é melhor do que a vida. Não devemos ficar desanimados quando Deus não atender e não satisfazer as nossas solicitações, como se nossos esforços tivessem sido em vão, pois a sua graça deve ser no suficiente. A graça de Jesus, meus irmãos, deve ser no suficiente. A graça de Jesus, ela é abundante. A graça de Jesus, ela nos mantém de pé. Paulo estava ouvindo assim: Paulo, fique satisfeito com a minha graça. Isso é suficiente, é o bastante para você. Deus se recusa a dar aos seus santos coisas que Ele, com sua ira, concede aos ímpios. O irmão João Calvino escreveu isso um dia. Deus entrega aos ímpios aquilo que Ele tem ira em entregar, e aos seus santos Ele retém. Porque Ele sabe, meus irmãos, que isso vai mexer com você, isso vai mexer com o seu orgulho, isso vai mexer com a sua vida, e você vai acabar adorando algo que não é para ser adorado. Porque a graça do Senhor Jesus nos basta em todas as áreas das nossas vidas. E no versículo 10, meus irmãos: por isso eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. É paradoxal isso, né? É estranho. Como eu posso ser forte quando eu estou fraco? Como eu posso me deleitar nas minhas fraquezas? Certamente, meus irmãos, Paulo, ele escreve isso aí porque ele tem a consciência de quando ele está na sarjeta, passando pelas as suas maiores dificuldades, as suas maiores desilusões, ele sabe que o Senhor Jesus está o enxergando. Ele sabe que o Senhor Jesus está o assistindo. Ele sabe que tem alguém que é soberano e que conhece todas as coisas, porque Paulo sabe, meus irmãos, que o sofrimento que nós passamos nessa vida, ele é pedagógico, ele é um professor para nos ensinar. O sofrimento, meus irmãos, é melhor do que a bonança, porque o sofrimento vai nos ensinar. Na bonança, irmão, nós temos a tendência de nos esquecer do Senhor. Agora, no sofrimento, meus irmãos, o joelho se dobra. Há um descontentamento dentro da gente, porque isso não é suficiente. Eu busco mais a Deus. Você se achega, você se mantém mais próximo do Senhor Jesus.
Nós sabemos que Deus sussurra em nossos prazeres e grita em nossas dores. É um alto-falante nas nossas dores. Naqueles momentos que ninguém te escuta, naqueles momentos que parece que Deus está muito longínquo. Você anda na rua, mas você está gritando por dentro. As pessoas param perto de você e te perguntam, você está bem? Você fala, estou bem, mas por dentro eu estou mal. É nesse momento, meus irmãos, que Deus grita aos nossos ouvidos. Claro que é um sentido figurado, porque a voz de Deus é mansa e suave, mas quando você busca o Senhor, você percebe a sua presença. Mas ainda sobre o sofrimento, eu quero ler com os irmãos, você vai voltar aí as suas páginas da sua Bíblia, Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 18. Olha que Paulo escreve, meus irmãos, diante de tudo desse mundo que nós passamos. Olha que cosmovisão, olha que jeito de olhar o mundo que esse homem tem, inspirado por Deus para nos ensinar, para nos ajudar. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O que Paulo está dizendo para nós, olha, pode ficar tranquilo. Ei, calma. Calma. Ele olha para o sofrimento, não, calma. Esse homem que passou pelo naufrágio, foi picado por cobra. Esse homem que a teologia da prosperidade de hoje diria que ele é um fracasso, morreu pobre, numa masmorra fria, insalubre. É um homem que tem a certeza de Cristo tão vibrante na sua vida, que ele sabe que tudo isso aqui, meus irmãos, vai passar. Ele tem um entendimento, escreveu isso, que nós somos meramente forasteiros nesse mundo, estamos aqui de passagem, que a cidade celestial é o que aguarda, que as mansões celestiais é que a glória há de ser revelada, é incomparável. Esse homem escreve para nós, a igreja batista no campo 21, em Afonso Cláudio, não desanimem, o sofrimento vai vir, porque no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Paulo está dizendo para nós, não, isso aqui vai passar, meus irmãos. Entenda, meus irmãos, que as dificuldades, os desafios para nós são professores. São professores. São professores. Às vezes nós temos dificuldade de perdoar alguém. Como é difícil às vezes perdoar alguém, né? Alguém que nos feriu. Alguém que nos machucou. Mas quando nós liberamos perdão, você se torna um perdoador integral. Você quer contar para todo mundo, ei, perdoa. Libera isso. Tira a mochila das suas costas. Caminhe de cabeça erguida. Olhe para os céus. Porque o perdão de Deus, essas coisas transitórias, tudo isso, meus irmãos, todo esse sofrimento que às vezes nós deixamos e convivemos com ele, isso vai passar. A nossa perspectiva, ela é eterna, ela é sublime, ela é maior do que esse mundo caído, cheio de coisas horríveis. E Paulo está escrevendo a essa igreja, e também escreve a nós nessa noite. Olhe para o alto. E eu leio com vocês ainda, no livro de Coríntios, capítulo 4.
versículo 17. O Paulo vai dizer assim para nós: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. As palavras de Paulo, meus irmãos, inspiradas por Deus, chocam o nosso coração. As palavras de Paulo, elas nos confrontam, porque nós, seres humanos, parece que nós só pensamos no agora. Nós somos imediatistas, queremos tudo para ontem. E Paulo, não, calma. A nossa leve e momentânea, olha a palavra que ele usa, leve. Leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Terminando, meus irmãos, quero lhes dizer que o poder de Deus atua em nós em todos os momentos. O poder de Deus está conosco em todos os momentos. Paulo, ele sofria, mas sofria por amor a Cristo. Sofria para que tornar o nome de Cristo conhecido. Porque a razão da sua vida era fazer com que Cristo se tornasse conhecido. A percepção que ele ganhou, agora ele dá. Quando nós ganhamos algo de bom, nós queremos compartilhar. E é isso que Paulo faz. Ele recebeu a graça do Senhor, entendeu que a graça dele bastava. Por isso que ele vive nesse mundo, mas não como desse mundo. E agora ele compartilha essa dádiva a tantos quantos. E as igrejas são compostas. Deus abençoa o ser humano. Deus abençoando, o evangelho vai sendo multiplicado. E as pessoas têm convicção que a graça do Senhor Jesus nos basta. Quero orar por você e com você nessa noite. Pedir que você baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar também pela Ananda Balbino, que pede oração pela sua família, tantos outros. Mas eu quero te dizer, querido irmã, querido irmão, que talvez você se encontra nessa noite com algum sofrimento na alma. O sofrimento que você já falou assim, olha, não tem como mais. Isso está te corroendo na sua alma. Isso está desfalecendo as suas forças. Isso está mexendo com o seu sorriso, com o seu brio, com as suas atitudes. Eu quero lhe dizer que a graça de Jesus te basta. É nessa sua fraqueza que o Senhor vai aperfeiçoar o seu poder. E daqui a pouco você vai olhar para trás e vai apenas glorificar a Deus por essa situação. Vai dizer, Senhor, obrigado por ter passado por isso, porque eu aprendi com o Senhor. Pai, a tua igreja está reunida nessa noite, ó Deus. Os corações quebrantados. Corações, Pai, quebrantados nessa noite se encontram, Pai, arrependidos. E a nossa oração, Senhor, é que o Senhor nos faça entender que a graça do Senhor Jesus, ela é suficiente para nós.
que a graça do Senhor é melhor do que a vida. Ó Pai, que o seu cuidado é melhor do que todas as coisas. Ah, Jesus, como nós precisamos do Senhor, Pai. Seja o Senhor das nossas vidas, Pai. Como no passado o Senhor foi o Senhor de Paulo, Pai. O homem que renunciou todo o seu eu, que renunciou a sua própria vida, Pai, para que fazer com que Cristo fosse conhecido, Pai. E um dia, Pai, enxergou na pessoa de Jesus que a graça, o dom perfeito, era melhor do que a vida. Por isso que nessa noite nós te louvamos e agradecemos pelo teu cuidado e pela tua palavra em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que palavra abençoada, né? Que Deus continue abençoando o nosso irmão. Eu tenho certeza que Deus falou poderosamente em cada coração. Nós queremos agradecer o nosso irmão, né? Volte mais vezes. Nós amamos vocês. Tá? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Convidar a igreja para se colocar de pé mais uma vez, para adorarmos o Senhor com mais uma canção. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Nós queremos agradecer a todos vocês que participaram conosco. Você que está no seu lar, seja abençoado aí pelo Senhor, que o Senhor possa te dar uma boa noite,
de descanso e também uma ótima semana na presença do Senhor. E todos que vieram também possam ter uma semana abençoada na presença do Senhor, amém? E quinta-feira, irmãos, nós teremos culto novamente. Nós estaremos aqui para cultuar o Senhor juntamente com vocês, amém?